Olá, está começando aqui mais um painel regional, sempre às 1h30 da tarde, este horário habitual do debate político aqui na Baixada Santista, em toda a nossa região metropolitana, sempre com as personalidades aqui da nossa região, discutindo e debatendo e aprofundando com você os assuntos importantes, né, os temas que a gente coloca em debate, a pauta aqui da Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Telefone aberto para você entrar em contato aqui com a nossa produção, 3014-5281. Ligue para cá, participe com a gente, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião. E pelas redes sociais, também à sua disposição, facebook.com/painel regional TV, para você enviar a sua mensagem aos participantes aqui, os companheiros de bancada nesta edição do Painel Regional, que são, como sempre aqui, começando pelo lado esquerdo, o cientista político Fernando Chagas, mais uma vez com a gente. Vereador Pedro Gouveia, do PMDB de São Vicente, também participando conosco. E aqui ao meu lado direito, o nosso Uriel Vilas Boas, sindicalista, advogado, jornalista, né? Uma referência aqui na cidade e na nossa região. Sempre na abertura, não é? As manchetes dos jornais que são parceiros aqui do painel regional. Está aqui o DL, Diário do Litoral, que circula por toda a nossa região metropolitana. Sindicato denuncia Uzi Minas para a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Entidade recorre ao órgão internacional para evitar demissões na siderúrgica previstas para este mês. Como é considerada uma demissão em massa, existe sempre essa possibilidade. Eu passo aqui o DL ao Chagas, ao Pedro Gouveia, e o Uriel ganha aqui também o seu Diário do Litoral. Gazeta de São Paulo, do mesmo grupo de comunicação do DL, também circula aqui pela região e por todo o nosso estado. Traz aqui na capa a manchete: polícia lançou uma bomba a cada 7 segundos na Paulista por causa da manifestação que aconteceu terça-feira, né? Já não é a primeira, é a segunda, lá, o movimento Passe Livre, na manifestação que aconteceu na capital. E a contagem foi feita a partir de um vídeo divulgado no Facebook do coletivo Território Livre, grupo que apoia essas manifestações. Há um problema danado agora envolvendo a Polícia Militar e o movimento Passe Livre, o pessoal que apoia aí esse movimento, porque a Polícia Militar exige que o trajeto das manifestações seja apresentado de véspera, não é? E o movimento não aceita essa determinação da PM. Está aqui o Gazeta ao Chagas, ao Pedro Gouveia, não é? E o Uriel ganha aqui mais uma vez o nosso Gazeta de São Paulo. E como sempre, agradecendo e cumprimentando os companheiros de bancada, Fernando Chagas. Tudo bem? Prazer revê-lo em 2016. Tudo bem, bom 2017, porque 2016 é para esquecer, né? Mas já, assim? Já, na bucha. Começando o ano, espero que o ano de 2016 passe rapidinho, porque é um ano realmente difícil. E a própria manchete diz, né? Vamos voltar ao caso da Uzi Minas. E não é só Uzi Minas. Nós teremos indústrias no Brasil com sérios problemas. A Uzi Minas é a questão do aço. Só para dar um exemplo, o minério de ferro, que no auge foi vendido a $200, a tonelada, hoje está sendo vendida a $40 a tonelada. O petróleo, que chegou a ser vendido a $100, $120 o barril, hoje está sendo vendido a 30. Isso vai afetar enormemente. Com expectativa de 20, né? Com expectativa de 20. Segundo os especialistas norte-americanos. Isso, a expectativa de 20. A tendência hoje é realmente de uma queda muito grande nas commodities, matérias-primas, principalmente, como você falou, no petróleo. Isso vai prejudicar muito, de uma forma geral, a indústria brasileira, que depende muito das matérias-primas. O que ainda vai salvar as matérias-primas brasileiras é a soja que continua sendo bem exportada, apesar desse momento ruim da China. Pedro Gouveia, vereador do PMDB, já se colocando aí como pré-candidato a prefeito de São Vicente, não é? Mais uma vez a gente o recebe com prazer também, inaugurando 2016 conosco aqui no painel regional. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Tudo jóia, boa tarde a todos os amigos aqui, aos telespectadores. Que 2016 seja um ano de muita esperança. Muita esperança, e 2017 um ano de muito trabalho, com muitos resultados, crescimento, desenvolvimento, não só para São Vicente, mas para todas as cidades aí da região. Muito bem. Uriel Vilas Boas, sempre otimista, mais uma vez com a gente aqui no painel regional, também inaugurando as suas participações em 16 conosco, né, Uriel? Tudo bem? Tudo bem, inclusive vou discordar do Chagas em relação a 2016, porque o Palmeiras foi campeão. Em 15. Não, em relação, não digo que em 2015 o Palmeiras foi campeão. Consequentemente, eu estou
Você acha que o raio vai cair 2 vezes agora? É evidente. E mais ainda, o Pedro, queria saudar o Pedro Gouveia e dizer que eu não concordo muito com esse ano de esperanças, não. Eu prefiro trocar para certezas. Porque nós temos que ter uma visão, e você, como político, sabe disso, pela experiência que tem, o Chagas, nós temos que batalhar no sentido assim muito positivo, porque nós precisamos mudar esse quadro. Precisamos mudar esse quadro. Eu de vez em quando, telefono aqui para o programa, fazendo alguma pergunta, alguma colocação, no sentido coletivo. E, inclusive, pela prática, né, até um pouco pela idade, eu aprendi a fazer política com o coração e a cabeça. Nada de fazer com o pé e o fígado. Eu tenho que pensar e tenho que agir. Eu quero ter adversários políticos, não inimigos. Eu quero ter adversários para que a gente possa debater, discutir, conversar e buscar saídas e alternativas. E a Daniela, como sempre, o seu computador aí tomando conta do programa. Muito bem, né? Já a Daniela confere aí o nosso telefone novamente, o nosso espaço pelas redes sociais. Eu relembro, estamos ao vivo, né? Sempre online, pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Clique lá no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. E o programa encerrado você pode rever através do YouTube, lembrando que a reprise do painel regional também de segunda a sexta às 20 horas, né? 8 da noite. Atenta a nossa ou a sua participação e a nossa produção aqui do painel regional, sempre aqui com a gente a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Dani? Tudo sim, boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. Já está aberto o Facebook esperando a sua participação. Envie dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem, a situação da Uzi Minas é muito grave, não é? Atinge toda a região metropolitana, sem dúvida nenhuma. O número ainda de pessoas que vêm do ABC, vêm da Grande São Paulo, da própria capital paulista, para trabalhar diariamente aqui na empresa, na Uzi Minas, né? E agora o sindicato resolve recorrer à OIT, Organização Internacional do Trabalho, por causa dessa demissão em massa anunciada já há algum tempo, cerca de 4 mil, ou até mais um pouco, de trabalhadores, mas a cadeia negativa, não é? Vai aumentar isso e muito, e a Baixada vai se prejudicar sensivelmente, já está se prejudicando. Quero ouvir do Uriel o que ele pensa a respeito dessa decisão, quero ouvir do Pedro Gouveia a questão política, porque se a prefeita Márcia Rosa deve encabeçar todo esse movimento, né? Os outros prefeitos todos, me parece, têm que se engajar também nessa luta, mesmo que não deem absolutamente nada. Eu acho que o movimento precisava ser um pouco mais firme, um pouco mais forte aqui, político da região, e depois do lado econômico do Chagas. Uriel, você rapidamente com relação a esse tema aí. Você não está muito animado não, né? Ao contrário. Está animado? Estou muito animado e levando em consideração o seguinte aspecto. A imprensa divulga que a CSN, que tinha anunciado há uns 15 dias atrás 3 mil demissões, CSN, que é uma grande siderúrgica, a primeira do Brasil, já noticia, a imprensa está noticiando, que com a interferência do governador Pezão, houve a suspensão das demissões. Então, eu quero dizer com isso, fazendo uma comparação, que a situação da Uzi Minas, ela precisa ser enfrentada não apenas e tão somente pelo Sindicato dos Metalúrgicos. É uma ação muito mais ampla, e nós estamos tentando isso desde maio, quando criamos o chamado Fórum Cresce Baixada, reunindo entidades sindicais e alguns segmentos sociais, e nesse aspecto nós tentamos juntar a região metropolitana como um todo. Os executivos, legislativos, e quando eu falo legislativo, estou falando as câmaras municipais, os deputados estaduais e federais, tentamos juntar as associações comerciais, tentamos motivar as universidades a discutirem o problema, entendendo que todos esses setores serão atingidos. Todos os setores. E mais ainda... E a resposta está sendo boa? Ou aquém da expectativa? Aquém da expectativa. Esse é o grande problema. Aquém da expectativa. E aí é o desafio que a gente tem que colocar, porque também nós temos o governo do Estado e o vice-governador da Baixada. Então, nós queremos colocar não apenas e tão somente Cubatão. A questão é muito mais ampla, porque Cubatão é o polo industrial, tem a siderúrgica, mas os trabalhadores de lá vêm do ABC, como também na região toda. E isso tem reflexo em todos os sentidos, para não estender demais. Se a gente falar numa universidade, por exemplo, aqui nós temos algumas universidades formando
administração, economista e engenharia. Qual é o mercado de trabalho para esse pessoal? Consequentemente, muitos estudantes falam assim, não vamos estudar na Baixada Santista porque não temos mercado de trabalho. O que eu acho que mais vai sentir São Vicente e Santos, porque embora a Usimina, né, esteja em Cubatão, são moradores de São Vicente e Santos. O que vai ocorrer? O restaurante vai diminuir o número de visitantes, o táxi vai ser prejudicado, supermercado, o comércio, de vestuário, de calçado, tudo isso será um reflexo em todas as áreas. E nós acrescentamos, quando criamos o Fórum Cresce Baixada, fizemos sugestão de, pelo menos, começando com 3 questões. A primeira delas é a implementação de estaleiros navais e fábrica de produto ferroviário. Por que isso? Porque os chineses estão negociando com o Pezão, no Rio de Janeiro, a instalação disso lá. Outra questão que nós colocamos também, nós temos na região uma carência muito grande de habitação. A Usimina tem projeto de habitação com estrutura de aço. Por que não utilizar isso? Então, mas só que isso aí não depende do sindicato ou do movimento sindical. Isso aí teria que levar em consideração a Fiesp, levar em consideração o governo do Estado, discutindo também redução de alguns impostos estaduais e impostos federais, inclusive taxando o aço importado. Muito bem. Pedro Gouveia, como é que vê aí a questão política, né, que envolve esse problema todo da Usiminas? Como eu disse há pouco, acho que precisava de uma atuação mais forte, mais firme de todos, né, todas as lideranças da região e, como disse o Chagas, Santos e São Vicente, talvez até mais prejudicados que... Não, Cubatão recebe diretamente os impostos que vêm da movimentação das Usiminas, né? Mas atividade econômica, né, Pedro? Sem sombra de dúvidas, é um grande problema que precisa ser enfrentado. Eu concordo com a questão que diretamente São Vicente e Santos sofrerão um impacto muito grande e a única saída para isso é a união de forças aí dos prefeitos, do governo do estado, do governo federal. O governo federal, ele tem condições de ajudar muito nesse momento para que supere esse problema e não seja feita essa demissão de 4.000 funcionários da Usiminas, assim como o governo do estado e aí, entre isso tudo, outras instituições que podem tentar viabilizar algumas alternativas para que a gente consiga fazer com que haja um crescimento do uso do aço dentro do mercado, para que assim a gente convença a Usiminas a continuar com a sua produção aqui na nossa região. Fico muito preocupado porque a gente vê apenas algumas pessoas se manifestando, muitas vezes deixando essa responsabilidade sobre o sindicato, coisa que não é certo. E é necessário que os outros prefeitos, né, que a região se mobilize, que toda a classe política se mobilize para que a gente consiga reverter esse quadro. Vejo isso com muita dificuldade, porque as coisas elas estão já acontecendo, a gente já percebe que tudo isso deveria de ter sido feito já no ano passado, quando foi anunciado, deveriam de todos os prefeitos estarem juntos nessa briga, mas a gente não vê isso acontecer, a gente não está vendo na prática a classe política unida para conseguir fazer uma reversão desse quadro. Chagas, completa alguma coisa aí com relação a mais esse problemão aí? Deixando de lado o aspecto político, estritamente econômico, para recuperar não só a Usiminas, como recuperar a CSN, recuperar, como eu já falei, outras indústrias de transformação, o que nós precisaríamos? Reaquecer o mercado da construção civil, o mercado automobilístico. O mercado automotivo teve uma queda no ano passado de 23% na venda. Investimento na nossa infraestrutura. Os governos não podem fazer, porque não tem recursos. Tem que ser concessões. Para ter concessão, o governo precisa ter credibilidade para que os particulares investam. E também a indústria de máquina de lavar roupa, de geladeira, reaquecer tudo isso. Reaquecer tudo isso neste momento é muito difícil, porque as famílias estão bastante
endividados. Enquanto nós não resolvemos esse problema, que eu acho maior, que é um problema macro de toda a economia, eu vejo muita dificuldade, não só para essa indústria, para toda a indústria de transformação do Brasil. E a indústria de transformação do Brasil que vai recuperar o país, porque tem grande valor agregado, é o que soma valores. Enquanto que a exportação ou a produção apenas de matérias-primas, ela não tem um grande acréscimo de valor. A gente exporta muito, mas recebe pouco, quando nós deveríamos ter uma indústria automobilística muito mais forte exportando, uma indústria da linha branca, geladeira, máquina de lavar roupa, produzindo e exportando, que tem muito valor agregado. Então eu vejo a situação muito mais ampla do que simplesmente pontual a Usiminas. Não, vai além da Usiminas, vai na indústria da transformação com reaquecimento e com investimento no Brasil. Eu acrescentaria o seguinte detalhe, a Câmara Federal tem uma comissão que estuda a implementação da indústria da área ferroviária no Brasil. Nós somos um país continental e você não tem ferrovia como deveria ter. E ali nós temos a ferrovia em si e os vagões. Então nós temos um valor agregado com a fabricação disso aí. Até para a logística brasileira, a ferrovia seria muito melhor do que a rodovia. Exatamente. E nós, o movimento Fórum Cresce Baixada tem no dia 21 agora, na semana que vem, uma reunião, estamos convidando quem puder participar. Estamos mandando ofício, contatando todos esses segmentos que eu mencionei, o segmento político, partidário, executivos, legislativos, estamos chamando as associações comerciais, a Fiesp se dispõe a participar, a Fiesp de Cubatão, dia 21, lá no Sintracomos, que é o Sindicato da Construção Civil, na Júlio Conceição 102, às 10 horas da manhã. E estou até convidando o Pedro para participar também, dia 21, às 10 horas da manhã. 10 horas. E tem um ponto também, rapidamente, Boturão, que aí foi estratégico. Nós ficamos muito dependentes da China, e a China, mais cedo ou mais tarde, ia desacelerar. A intenção da China era desacelerar lentamente. Mas na economia, você tentar controlá-la é muito difícil e ela está mergulhando rapidamente. E, infelizmente, está prejudicando todos os países exportadores de matérias-primas, como o Brasil, Venezuela, Argentina, Chile. Todos esses estão sentindo devido a esse desaquecimento rápido da China. Isso vai também desacelerar o mundo inteiro, que o mundo inteiro hoje também exportava para a China. O caso da Alemanha não exporta matéria-prima, mas exporta produtos manufaturados. Vai desacelerar também, isso prejudica principalmente os países emergentes, que vinham crescendo e vivem um mau momento. Por falar em mau momento, por falar em dificuldades, né, a gente aproveita o Pedro Gouveia aqui, lamentavelmente, para falar de coisas complicadas que continuam acontecendo na administração de São Vicente. Por exemplo, escalonamento dos salários, 13º, continua, né? Continua, Boturão, e nós vemos isso com muito pesar, porque o funcionalismo está sofrendo consequências absurdas por conta dessa má administração do atual prefeito. Mostramos no final do ano que a arrecadação ela não diminuiu no ano de 2015, a arrecadação foi maior ainda do que foi a arrecadação de 2014, e o prefeito entra 2016 já anunciando novos escalonamentos do pagamento da folha dos funcionários, do funcionalismo. Enquanto cargos comissionados continuam com 4, 5 meses de salário em atraso, os terceirizados também estão há 3 meses sem receber, creches agora que foram anunciadas que serão fechadas, e nós estamos entrando aí numa semana muito importante para a cidade. São Vicente, né, completa mais um ano de vida, fazendo 484 anos, um momento para comemorar pelo amor que nós temos pela cidade, mas um momento de reflexão também, para todos os vicentinos eles enxergarem aquilo que está acontecendo na cidade nesse momento. Não é o que nós queremos para São Vicente, o que essa administração está propondo, o que essa administração está fazendo, essa questão do escalonamento dos funcionários. No início do ano, nós sabemos que no início do ano sempre o contribuinte, o munícipe, ele paga ali a cota única do seu IPTU, há uma arrecadação maior do IPVA,
Enfim, é o melhor momento da administração, são os primeiros 3 meses. E o prefeito, ele insiste em penalizar o funcionalismo, ele insiste em receber o recurso do Fundeb e não honrar com o salário dos educadores, das pessoas que trabalham na educação. Tudo isso são ações absurdas que estão acontecendo na cidade de São Vicente. Então, nós temos um posicionamento totalmente contrário a esse governo. O governo tem cometido muitos equívocos que têm prejudicado a cidade de São Vicente e o funcionalismo. O funcionalismo está paralisado em algum setor, não? Não estão paralisados. Uma ameaça, não é recente? Não é nenhuma ameaça, é em busca do direito deles. É a única forma que o prefeito acaba honrando o compromisso é quando os funcionários eles param. Então, já há 6 meses, esse escalonamento tem forçado com que o funcionalismo, do último dia útil do mês, eles não recebem, eles paralisam as suas atividades, até que o último servidor receba o seu salário. Isso tem acontecido na prefeitura, tem acontecido na Codesab. A Codesab tem sido muito prejudicada também nos seus direitos do trabalhador, atrasando todos os meses aí. Isso tudo compromete muito o serviço na cidade. Hoje nós temos aí também a questão dos médicos que não recebem os valores do seu pagamento, não recebem a gratificação. Agora o prefeito ele cortou a gratificação, uma gratificação por mérito que cada um dos funcionários tem. E isso tudo acaba implicando muito na ponta, no serviço oferecido à cidade. O funcionalismo são as pessoas que carregam aí o piano nas costas, são as pessoas que fazem com que o serviço continue funcionando, com que o serviço continue em andamento para poder atender cada um dos munícipes. E a partir do momento que eles param de trabalhar, a cidade é penalizada, a cidade acaba sofrendo consequências sérias. Muito bem, vamos fazer um intervalo então e a gente volta rapidinho para falar de outros temas importantes, mais direcionados, claro, à cidade de São Vicente, né? Voltamos já já. Estamos voltando ao segundo bloco aqui do nosso painel regional, Chagas conosco, o vereador Pedro Gouveia do PMDB de São Vicente participa também, o Uriel e a Dani, atenta aí à sua participação, ao seu comentário, já as suas perguntas também, não é? A nossa produção aqui no painel regional. Bom, o Pedro Gouveia citou aí a semana importante que vem chegando para São Vicente, a 22 deste mês, da outra semana será o aniversário, mais um aniversário da Fundação de São Vicente. Já debatemos aqui outras oportunidades, mas não custa a gente novamente explicar ao vicentino, né, e ao morador da região, de maneira geral, que está acostumado a ir lá até a Biquinha, enfim, e acompanhar o maior espetáculo teatral feito em areia, não é? Que é a encenação da chegada de Martim Afonso, da Fundação da Vila de São Vicente. Oficialmente, esse ano, isso não vai acontecer, e nem naquele local, né? Mas teremos um evento que será realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico, né? E tem o seu apoio, me parece, né, Pedro, também. Lamentável, né, que não haja a encenação oficial, né, porque muita gente assiste, é um espetáculo realmente muito legal, bonito, com transmissão aqui da Santa Cecília TV, todos os anos, mas de alguma forma vai ser marcado, né, a data e o espetáculo, né? Boturão, eu fui secretário de Turismo e Cultura por 5 anos na cidade de São Vicente, tenho uma relação muito forte com os atores, com as pessoas que movimentam a cultura na cidade, e eles nos procuraram para que a gente os apoiasse nessa iniciativa do Instituto Histórico e Geográfico, que é presidido pelo Paulo Costa. O Marquese, que é diretor de teatro, foi o primeiro diretor da encenação em 1982, também engajado, querendo fazer com que esse espetáculo não morresse, porque a prefeitura virou as costas para a encenação. Nós não precisamos fazer um mega espetáculo, gastar fortunas, pode ser feito da forma como a comunidade propôs nesse momento realizar a encenação. Algo com o pé no chão, sem despesas, através das parcerias. E isso será possível realizar a encenação por conta do amor que move esse espetáculo há anos na cidade de São Vicente, e nesse momento de dificuldade a população entendeu e vai realizar a encenação. Então eu não poderia ficar de fora, não poderia deixar de apoiar o espetáculo. Tem uma lei minha, que é uma medalha Ronaldo Frutuoso, que é quem
criou a encenação, quem pensou a encenação, e todos os anos a gente dá essa medalha, e essa medalha é o selo de validade da encenação, porque em um determinado momento a prefeitura, o secretário de cultura, eles falaram que essa encenação não valeria, e isso machucou muito as pessoas que estão fazendo a encenação. Então esse ano a gente teve essa propositura aprovada novamente, nós estaremos entregando a medalha Ronaldo Frutuoso para todos os participantes, tanto os atores como a direção, produção, cada uma das pessoas que não estão deixando a encenação morrer nesse momento, e um momento importante para a cidade. A gente precisa ainda, com a força do povo, resgatar esses valores importantes que ainda tem na cidade de São Vicente. Eu não sei o que o Uriel pensa, né, o Chagas, mas acho que é mais um erro, né, do governo, mais um erro da administração. Já que não tem condições, não consegue realizar o espetáculo, ia pegar carona junto com o Instituto Histórico e Geográfico, formar a parceria com o Instituto e falar, não vai ser possível fazer, mas o Instituto e a Prefeitura juntos estão realizando, quem sabe em 2017 volta e tal, não sei o quê. Mas dizer que não vale... E é uma tradição, né, Botural? Não se mexe numa tradição de uma cidade. E o poder público ele é importante para manter a tradição. Não tem de um jeito, vai de outro. Parcerias, patrocinadores, como aqui na Santa Cecília, poderia buscar patrocinadores, já que a Santa Cecília normalmente apresenta, transmite a encenação, né? Então o poder público ele é fundamental para manter a tradição de uma cidade. E neste caso, esse evento ele já é tradicionalíssimo. Até para manter a nossa cultura, a nossa história viva. A encenação ela foi um instrumento de resgate da autoestima do vicentino muito importante. E num momento como esse seria super importante a participação da prefeitura, a prefeitura exatamente como o Boturão colocou aqui, fala, olha, vamos lá, num momento difícil todos dão as mãos e fortalecem a ideia e conseguem realizar um espetáculo como esse, que o espetáculo não é do Pedro, não é do Paulo, não é da prefeitura, não é da Câmara, o espetáculo é da cidade, não é de uma administração, o espetáculo é da cidade, é o resgate da nossa história, poder ter a oportunidade de contar a nossa história e fazer com que a nossa história fique viva, sendo contada aí para todos os cantos do Brasil. É um atrativo turístico para a nossa cidade. Pois não, Uriel. Esse detalhe, essa expressão última que me chama a atenção, atração turística, ou seja, o comerciante, e quando eu falo comerciante, estou me referindo ao hoteleiro, ao comércio normal, aos restaurantes, táxis, ou seja, um grande núcleo da área empresarial. Eu me pergunto, esse pessoal não poderia estar sendo motivado a investir nessa questão? Se a gente levar em consideração que a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, lá em Pernambuco, é histórico, entra para a história mundial, porque as pessoas vêm dos mais diferentes países para assistir. Ora, se em São Vicente alguém já deve ter sido programado há 6 meses atrás, sei lá quanto tempo atrás, que viria para cá também fazer essa visita. Não vai acontecer. Qual a repercussão que dá? As pessoas começam a dizer assim, puxa, realmente é uma cidade pobre, realmente é uma cidade que não vale a pena a gente ir. Então eu fico assim preocupado, porque não há essa discussão, e aí eu deixo de lado o prefeito, que tem experiência, que ele foi secretário em vários mandatos lá. Aí tem a questão também, e um detalhe que a gente poderia chamar a atenção, o orçamento. O orçamento público, quando foi feito o ano passado, ou será feito esse ano, não prevê essas questões todas. Então isso deveria ser, passa-se uma colocação, a motivação para a comunidade deixar de lado os desmandos ou as atitudes desse prefeito e agir enquanto comunidade sem passar por cima. Não vamos discutir impeachment, outros nomes que se queiram dar ao afastamento de quem quer que seja. Estou discutindo no sentido do envolvimento tal que dê uma motivação, e aí entra o aspecto inclusive social. Porque se a comunidade é motivada a fazer esse trabalho, como está fazendo a área histórica, e também se sentir motivada a continuar esse trabalho lá na prainha, fazendo essas coisas todas, mantém o clima que a cidade precisa. É um desafio, porque realmente deixar passar dá uma certa frustração em todos os sentidos. Em termos de turismo, o prejuízo já é enorme também.
há muito tempo por causa da inutilização do Centro de Convenções da Mata Atlântica, né? Quer queira ou não, muitos eventos foram realizados ali, congressos, seminários, e muita gente veio de fora. Algumas se hospedavam na cidade, outras vinham para Santos, enfim. Tem que ter essa relação importante. Agora, depois que pegou fogo e abandonaram, lá, abandonaram. Hoje o Centro de Convenções ele está num estado de abandono terrível, é uma irresponsabilidade do governo. E eu mostro a você, Boturão, e a todos os nossos telespectadores, a cidade, mais uma vez, perdeu a verba do DAD. O DAD é um recurso do governo do estado para as cidades que são estâncias balneárias. São 67 dentre as 645 do estado de São Paulo. São Vicente tem, por direito, todos os anos, 13 milhões para poder investir em obras de infraestrutura com interesse turístico. Poderia estar recuperando o Centro de Convenções, poderia estar recuperando a Biquinha, o Gonzaguinha, Praça 22 de Janeiro, todos esses equipamentos turísticos, o deck de pesca, que esses dias uma pessoa se acidentou porque as madeiras estão podres, não é feita a substituição dessas madeiras, a reforma do deck. Esse recurso poderia ser investido nisso, mas mais uma vez, por irresponsabilidade, por falta de competência desse governo, eles perderam os 13 milhões. A gente não quer vir aqui para criticar. Eu estou falando aqui, olha, com esses 13 milhões, nós poderíamos estar fazendo essas obras importantes. Faltaram projetos? Faltou projeto, falta documentação. Eu digo sempre, lá falta tudo, só não falta vergonha na cara de quem administra a cidade. Porque o que ele tem feito com a cidade é uma judiação. Não é o primeiro ano que ele perde os 13 milhões, já perdeu em outra oportunidade. Então são 26 milhões, quase 30 milhões. Ruas esburacadas, ruas que precisam ser feita a manutenção. E com esses recursos a gente poderia estar asfaltando, pavimentando, fazendo operação tapa-buraco em muitas ruas de interesse turístico, Então é necessário que o governo trabalhe. O governo ele tem que fazer com que a cidade cresça, com que a cidade ela não pode colocar a cabeça escondida e começar a emergir, a se enterrar dentro dos problemas. A gente tem que superar as dificuldades. E quando a gente abre mão de um recurso como esse, de 30 milhões quase, a gente está fazendo aí, está vendo o prefeito fazer um ato de irresponsabilidade. Vereador, indo para o outro lado, mas o lado social, mas que tem a ver muito com a educação. A questão da creche de São Vicente é importantíssima, principalmente nesse momento, que as mães normalmente trabalham fora, trabalham até em Santos, elas precisam deixar as crianças nas creches. Como está essa situação das creches? Vai haver uma diminuição das creches em São Vicente? Chagas, é outro aspecto que a gente lamenta muito, né? Com muita dificuldade. Eu me lembro, há 20 anos atrás, existiam 6 creches na cidade. Naquele momento muito difícil, quando o Márcio França, nosso atual vice-governador, assumiu a prefeitura, ele conseguiu fazer um trabalho implantando creches na cidade, em todos os bairros. Chegamos a 82 creches. Hoje o prefeito tem anunciado que deve fechar aí cerca de 30 creches. Hoje as creches elas não têm um papel apenas pedagógico na cidade de São Vicente. Elas têm um aspecto muito importante que é o aspecto social. Essas mães elas trabalham, elas deixam seus filhos nas creches. Essas mães hoje elas vão ter que abandonar o seu emprego para poder cuidar dos seus filhos, porque essas crianças elas vão ficar sem creche. O lugar das crianças é nas creches, é nas escolas. Escolas não funcionam mais hoje na cidade de São Vicente. Nós passamos aí 6 meses as escolas funcionando, Uriel, 2 horas apenas. Isso é vergonhoso, isso é lamentável, isso é muita irresponsabilidade. É porque, com certeza, a filha do prefeito, embora no programa eleitoral ele tenha falado que matricularia sua filha em uma escola pública, hoje eu tenho certeza que nem perto de uma escola pública ele passa. Porque ele está acabando com a educação do município. Não cumpriu a promessa? Não cumpriu nada, não cumpriu essa e nenhuma promessa. Ele disse que daria uma aula de administração. Eu quero saber quando ele vai apresentar essa aula de administração, porque o que ele está fazendo com a cidade não é uma boa administração, é uma administração irresponsável, uma administração sem resultados, uma administração que está prejudicando a cidade.
Os meus apelos aqui são para que a gente possa ter uma cidade melhor, para que a gente possa cuidar com carinho da nossa cidade. E não é o que ele tem demonstrado quando está acabando com a educação. A educação de São Vicente era premiada. Institutos importantes como o Instituto Ayrton Senna, entre tantos outros, e hoje a gente vê as escolas lá sucateadas. E o dinheiro da educação sendo colocado irresponsavelmente na Codesave para fazer determinados serviços que não são feitos. Denunciei isso ao Ministério Público. Nós estamos esperando manifestações aí por parte do Ministério Público. A educação é carimbada, né? Ela é carimbada para a educação. Aí ele contrata a Codesave para a Codesave fazer limpeza de caixa d'água. Aí não é feita a limpeza de caixa d'água. Ele contrata a Codesave para fazer pintura das escolas. A pintura não é feita. Agora, nós pedimos documentos lá, através de requerimentos que fiz na Câmara. Quero saber quem atestou cada nota de contratação da Codesave. Quero saber quem é que está fazendo esses pedidos e abonando o pagamento disso, Uriel. E esses pagamentos não estão... esses serviços não são feitos, né? Mas o dinheiro vai indo. Aí não consegue pagar o salário do funcionário. No orçamento no ano de 2015, São Vicente recebeu 160 milhões. 160 milhões de dinheiro do Fundeb, que era para ser aplicado na educação. É basicamente pagar salário do magistério, dos professores. Era para pagar. No orçamento, salário. 25% do orçamento é destinado obrigatoriamente à educação. A manutenção das escolas está incluído nesse 25%? Tá. Ah, tá bom. Mas aí, tirar a dúvida que muita gente fica confuso, né? Mas aí ficaram numa dúvida, até onde o Legislativo poderia atuar no sentido de motivar a comunidade, e aí eu faço questão de dizer isto, não ficar apenas e tão somente na dependência de decisões do prefeito. Não falo nem do governo, do prefeito. Então, diante disso, o fato está concreto. Tem um aspecto social, porque realmente essa festinha, essa festa de 34 anos era muito bonita, chama muita atenção. E você vê milhares de pessoas nas várias apresentações assim extasiadas. E mais ainda, atrai a atenção de alguns artistas, e nós temos na Baixada Santista, para não citar todos, começando pelo Alexandre Borges. O Taná Correia, que é o seu pai. Verdade. Quer dizer, não falta artistas. E a comunidade como um todo, qualquer criança, qualquer jovenzinho aí num grupo escolar, se chamando, ele fica entusiasmado de participar daquela festa. Ora, até onde a comunidade poderia ainda, se ainda dá tempo, não para o dia 22, é claro, mas as associações, a associação comercial, diretor lojista, enfim, criar um clima ainda, porque até conseguir recuperar isso para o ano que vem, para outro ano, vai demorar. Então, para motivar, para não deixar passar em branco e dar um puxão de orelha em quem é o responsável por uma atitude dessa. Até onde o Legislativo poderia tomar alguma iniciativa nesse sentido? Veja, Uriel, eu sempre digo que a minha parte eu faço. Eu tenho cumprido o meu papel. O papel do vereador é fiscalizar os atos do executivo, fazer leis. Eu tenho feito isso, tenho feito minha parte, tenho denunciado todos esses desmandos, tenho denunciado todas essas ações que não concordo, que vejo que são ações que têm prejudicado a cidade de São Vicente. Conseguimos êxito em algumas dessas ações, como o bloqueio do pagamento, Chagas. Ele fez uma compra de 8 milhões em livros de robótica. A gente não tem nem professor para aplicar essa disciplina no município. Acabou comprando. Ele comprou, mas a justiça bloqueou o pagamento. Não vai poder gastar esse dinheiro de maneira irresponsável. O material chegou, né? O material chegou. Não foi devolvido. Deve devolver. Ou a empresa que vendeu vai ter que doar para o município. Eu não sei o que eles acordaram lá, mas não vai fazer esses desmandos com dinheiro público. É necessário que a gente fiscalize. Então, a minha parte eu estou fazendo. Eu acredito que esse ano nós teremos eleição e as pessoas elas estão muito atentas ao que está acontecendo na cidade de São Vicente, o que está acontecendo com a classe política. Então, é importante que as pessoas estejam cientes de que a nossa parte é feita. E nesse sentido, a nossa Constituição brasileira, né, também a Constituição Estadual, as leis orgânicas, elas concentram muito o poder administrativo, os atos administrativos decisórios na mão do Executivo.
fica muito pouco para o legislativo, para o vereador, tentar alguma coisa e que entre dentro do ato administrativo, que tem uma decisão administrativa. O que ele pode fazer? Requerimento, indicações, e principalmente indicações, só que a indicação ela não tem força para determinar. Aí cabe sim o executivo fazer ou não fazer. E o que eu vejo hoje, só complementando, Uriel, o que cabe mais ao legislativo, além de legislar, é controlar e fiscalizar. Exatamente. Mas eu não estou sugerindo que o legislativo tome providências, eu estou apenas sugerindo que a questão seja debatida com a comunidade, com o setor. Sim. Nesse sentido. Isso é super importante, Uriel, e nós passamos aí esses 3 anos fazendo isso, conversando, discutindo com a população, criando várias comissões, indo nos bairros, fiz muitas reuniões nos bairros da cidade de São Vicente, discutindo e colocando exatamente isso, compartilhando essa responsabilidade com a população também, para que a população nos ajude a cobrar, e a população tem sido presente, ela tem ido à Câmara, tem cobrado, tem ido à Prefeitura, esses trabalhadores que estão sem receber, eles têm sido também valentes diante de toda essa circunstância, têm feito as suas cobranças. As pessoas que trabalham nas creches de São Vicente, elas estão há 3, 4 meses sem receber, porque a prefeitura não faz o repasse às associações. Então a gente tem envolvido essas pessoas nessa discussão para que a gente consiga ter êxito, para que a gente consiga ter vitórias, como já tivemos em relação aos agentes comunitários de saúde. Existem 230 agentes que iam ser dispensados de um dia para o outro. Nós fizemos lá com que houvesse uma mobilização, sensibilizamos na época o secretário Rua e ele entendeu a necessidade de manter esses agentes, porque nós teríamos aí um grande problema na cidade, com problemas de dengue, zika e tantos outros problemas, epidemias que poderiam vir a acontecer na cidade se dispensasse esses agentes. Então a gente tem feito esse papel, a gente tem procurado fazer esse papel de organizar a sociedade de uma maneira que ela também busque os seus direitos. Vamos aproveitar e fazer o nosso segundo intervalo aqui no Painel Regional e a gente volta daqui a pouquinho. Painel Regional, terceiro de bloco, aqui com Chagas, com o vereador Pedro Gouveia, do PMDB de São Vicente, o nosso Uriel e a Daniela Fiscarelli, com participações, perguntas, opiniões. Pois não, Dani? Uma pergunta do Carlos Machado, da Pompeia. Uriel, nesse mês de janeiro se comemora o Dia dos Aposentados no Brasil. Gostaria de saber se o MAP irá participar do dia 27, às 9 horas da manhã, de uma solenidade nacional dos aposentados que acontecerá no Sindaporte. Sem dúvida, nós entendemos que o aposentado não pode se limitar pura e simplesmente a fazer caravanas para aqui e para ali. Nós vamos fazer um lançamento no dia 27 de mais uma campanha salarial nacional dos aposentados. Nós não podemos ficar na expectativa de quanto vem de reajuste a cada ano. Nós queremos dizer, queremos X, Y ou Z, mas temos que reivindicar. Então, no dia 27, estaremos lá no Sindaporte, às 10 horas da manhã, fazendo essa comemoração e o lançamento dessa campanha. Foi bom reajuste, né, por falar nisso. Foi. Curiosamente. R$880, né? Aqui a gente já está vinculado. O percentual, né? O percentual. 11, alguma coisa, né? 27%. A inflação do ano anterior e o PIB, o crescimento do PIB de 2 anos anteriores. Daniela, mais participações? Sim, do Manelão do Bitaru. Pedro Gouveia. Essa licitação de R$4 milhões para a compra de máquinas pesadas, pelo que posso ver, tem máquinas que ficam paradas vários dias sem sair do lugar. Essas máquinas recebem por parte diária? Seria bom se isso fosse verificado e fiscalizado por parte dos vereadores. E dizem que vai acontecer um grande milagre na nossa cidade. O morcego vai doar sangue e Saci Pererê vai andar no VLT com as pernas cruzadas? Manelão, essa sua denúncia não é nem para compra de máquinas, é para locação de máquinas, 4 milhões. O vereador o vereador Perivaldo, fez um requerimento, a gente está aguardando agora a resposta desse requerimento para poder saber onde essas máquinas estão sendo utilizadas, porque também tivemos recentemente a denúncia de que elas não estão trabalhando, mas estão recebendo. Nós, em breve, aí teremos novidade e estaremos denunciando isso ao Ministério Público também. Olha, o morcego vai doar sangue, Saci Pererê
Andando a pé no VLT. Olha, pode ser de ir para os anais aqui do painel regional, hein, Dani? Não perde essa, não. Mais participações aí, não? Sim, do Rodney dos Santos. É lamentável a situação dos funcionários que, infelizmente, vão ser demitidos da Uzi Minas. Muitos políticos que apoiam o atual governo e sindicalistas sabiam que isso ia acontecer e agora aparecem na mídia com palavras demagogas para enganar os trabalhadores. Muito bem. Uriel, responde alguma coisa? Eu prefiro não responder porque é uma colocação, uma colocação sem sentido, porque na verdade, primeiro que eu não gosto de colocar de forma genérica todo mundo no mesmo plano. Tem sindicalistas que estão batalhando em relação a isso. E segundo, que não basta por simplesmente a denúncia, vai demitir, isso e aquilo e aquilo outro. O que o sindicalista tem que fazer é motivar a sua categoria a participar na luta. E realmente essa questão, a luta não é pura e simplesmente do trabalhador. É uma coisa muito mais ampla. É a economia que está sendo atingida e, consequentemente, o trabalhador paga o preço maior. Seguindo esse raciocínio da economia, no início do ano passado, aqui mesmo no painel regional com o Botorão, eu disse que a economia em 2015 cairia 1%. Ela caiu 3,5%. Pegou todo mundo de surpresa. A cada mês eu aumentava esse número. E ainda no meio do ano passado, de 2015, eu disse que a economia de 2016 ia cair 1%, 1,5%. Já está previsto cair no mínimo 2,5%. Pegou o Uriel, telespectadores, pegou todo mundo desprevenido. Ela foi tão acentuada que qualquer os economistas normalmente erram, mas dessa vez erraram, mas erraram de maneira radical para menos, né? A economia caiu mais do que se esperava. Então, todo mundo de surpresa mesmo. Qualquer planejamento, só cresceu. Todos muito cuidadosos para fazer projeções agora para 16. Pouquíssimas projeções você viu. Porque todo mundo de surpresa. Foi uma queda acentuada, Uriel, que pegou todo mundo de surpresa. Chagas, duas questões me chamam a atenção. E eu não consegui ainda explicações de especialistas. A crise que começou na Europa e Estados Unidos, o Banco Lehman Brothers, lá nos idos de 2008 e 2009. Será que os nossos especialistas na questão econômica não previam que poderia estender para o Brasil? Primeiro. Segundo lugar, o Brasil há 511 anos e continua exportando, porque quando Portugal veio para cá, não veio para cá para descobrir o Brasil, veio para buscar, o pau-brasil e ouro. Hoje nós estamos exportando minério que poderia ser transformado aqui. O valor agregado está indo lá para fora. Nós hoje estamos exportando café e importando café solúvel. Da Alemanha. Nós hoje estamos mandando cacau da Suíça, que não produz um cacau e é o melhor chocolate do mundo. Por que não é feito no Brasil? Não vira isso, né? Impressionante. Só um detalhe, Uriel, rapidamente. Os economistas previram, sim, essa desaceleração acentuada do Brasil, não tanto, mas o que houve? Houve um erro. Quando o presidente Lula disse que era amarelinha, porque ele apresentou uma política anticíclica, contracíclica, que resolveu momentaneamente, e aquilo tinha que terminar ali. Quando a Dilma Rousseff estendeu aquela política anticíclica, ela colocou o Brasil no buraco, porque acabou abalando os fundamentos da economia. Agora, para recuperar isso é muito difícil. Então, ela tinha que funcionar naquele momento. Aquilo que era uma exceção não se tornar uma regra. Isso aí que prejudicou muito o Brasil. Quem dita regras em termos de produção é o empresariado. Nós somos um país capitalista por excelência. Consequentemente, a questão tem que ser colocada com responsabilidade dividida. Muito bem. Dani, pois não. Mais participações, né? Do Bruno Copertino. Por que não se constrói uma rodoviária no centro de convenções que está abandonado? E aí, Pedro, você acha que seria bom? É uma ideia do Bruno bacana, que tem que ser avaliada. Mas no ponto ali seria bom? Olha, poderia ser. O centro de convenções é um equipamento enorme, ele está em uma área de 30 mil metros quadrados. Hoje o governo do estado deu um poupa-tempo para São Vicente e até agora a cidade não ofereceu uma área para poder ser erguido o poupa-tempo. Vai acabar perdendo esse recurso, vai acabar perdendo essa oportunidade. Ali dá para receber muitas atividades. Até o próprio centro de convenções é algo extremamente interessante para a cidade. Levar o turismo de negócios, fomentar o turismo de negócios na cidade.
precisa ser pensada a cidade, e hoje esse governo não pensa, esse governo simplesmente a cada dia tem um problema e não consegue resolver absolutamente nada, então os problemas vão se acumulando na cidade de São Vicente. Mais gente conosco aí, Daniela? Sim, o Luiz Alberto da Vila Margarida. Pedro Gouveia, está rolando uma circular na internet que o prefeito municipal suspendeu por tempo indeterminado o pagamento dos funcionários públicos na data do aniversário dos mesmos. Como você entende isso? É sobre o 13º, né, que pagava 50% dentro da data de aniversário do funcionalismo. Ele não está pagando mais e dividiu também o pagamento do 13º daqueles que não tinham recebido até um determinado mês. Eles agora dividirem em 2, 3 vezes o pagamento do 13º. É um absurdo. Falta de gestão, falta de competência, falta de planejamento. É um governo que, infelizmente, está deixando muito a desejar. Santos inaugura amanhã aqui a sua UPA, né? Unidade de Pronto Atendimento, que vai substituir o PS Central. Vai triplicar a capacidade de atendimento do PS Central. E, por falar em saúde, saiu uma matéria de página dupla essa semana já, acho que foi terça-feira, no Diário do Litoral, com o deputado Caio França explicando a AME+, né, que vai ser instalada agora no Hospital São José e dá uma melhora, me parece que considerável, não é, o Pedro Gouveia? Uma vitória significativa para a cidade de São Vicente, mas antes gostaria de parabenizar a cidade de Santos, o prefeito Paulo Alexandre. Um equipamento, essa UPA é maravilhosa, um complexo ali de saúde que vai com certeza ser muito importante para Santos. E em São Vicente, essa conquista que o deputado estadual Caio França está trazendo, está dando de presente para a cidade, também é muito importante. Ali no São José, no coração da cidade, a provedoria, toda a direção do Hospital São José também foi muito sensível a essa questão, sabendo dos problemas de saúde que nós enfrentamos, abriu as portas para que o Estado estivesse colocando ali esse investimento, esse equipamento que vai com certeza atender a população e muito bem, porque a saúde em São Vicente vai mal, a saúde em São Vicente não tem recebido a atenção devida, tanto que nós fizemos uma denúncia esses dias por conta de um equipamento, uma unidade básica de saúde lá na Ponte Nova, Boturão. Gastaram R$150 mil, que era a verba para esse equipamento, sendo que simplesmente não trocaram nem 3, 4 portas lá. Denunciamos, contrataram uma nova empresa por R$120 mil, ou seja, pagam a mesma verba para 2 empresas, gastam 2 vezes para fazer uma única obra e ainda não terminaram de fazer essa obra. E tantas outras obras que estão paradas lá, como a UPA da Cidade Náutica e outros equipamentos de saúde. Então, o deputado estadual está de parabéns, que está fazendo um mandato muito importante de conquistas para a região e especificamente essa conquista para a cidade de São Vicente. Vamos aproveitar para fechar então o nosso painel regional, estamos em cima da hora, né? Eu quero agradecer muito aqui o Pedro Gouveia, vereador do PMDB, obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, até a próxima, viu, vereador? Obrigado. Obrigado, Boturão, um grande abraço a todos os amigos telespectadores. Obrigado, Chagas, está sempre com a gente aqui participando, como o Uriel também, a Daniela, com você diariamente, acompanhando a sua participação e a produção nossa aqui do time do painel regional. Sempre juntos de segunda a sexta-feira, neste horário, ao 1h30 da tarde, ao vivo, né? E a reprise que você acompanha também de segunda a sexta às 8 da noite. Obrigado. Tchau.